da salvação. Firmai em mim uma vontade generosa. Ensinarei aos maus vosso caminho e voltarão para vós os pecadores. Dai-me, Senhor, um coração puro. Criai em mim um espírito novo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caros irmãos e irmãs, saúdo-vos a todos, nos lugares onde cada um se encontra, nesta sexta-feira de Quaresma que estamos a viver, preparando-nos assim para a Páscoa do Senhor. Nesta Eucaristia temos presentes todas as vossas intenções, todos os nossos irmãos que se encontram em maior tribulação neste momento, e não podemos esquecer e acompanhar na nossa oração o Santo Padre Francisco na visita que hoje inicia ao Iraque, às terras de Abraão, para que o Senhor o acompanhe, o defenda do mal e lhe permita ser profeta naqueles lugares. Para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos com humildade que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Concedei, Deus Todo-Poderoso, que, purificados pelo fervor da penitência quaresmal, cheguemos com espírito renovado às próximas solenidades pascais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém.
Leitura do livro do Gênesis. Jacó gostava mais de José que dos seus outros filhos, porque ele era o filho da sua velhice, e mandou fazer-lhe uma túnica de mangas compridas. Os irmãos, vendo que o pai preferia todos eles, começaram a odiá-lo, e não eram capazes de lhe falar com bons modos. Um dia foram para Siquém apacentar os rebanhos do pai. Jacó disse a José: Os teus irmãos apacentam os rebanhos em Siquém. Vem cá, pois quero mandar-te ir ter com eles. José partiu à procura dos irmãos e encontrou-os em Dotaim. Eles viram-no de longe e, antes que chegasse perto, combinaram entre si a sua morte. Disseram uns aos outros: Aí vem o homem dos sonhos. Vamos matá-lo e atirá-lo a uma cisterna, e depois diremos que um animal feroz o devorou. Veremos então em que vão dar os seus sonhos. Mas Rúben ouviu isto e, querendo livrá-lo das suas mãos, disse: Não lhe tiremos a vida. Para o livrar das suas mãos e entregá-lo ao pai, Rúben disse aos irmãos: Não derrameis sangue. Lançai-o nesta cisterna do deserto, mas não levanteis as mãos contra ele. Quando José chegou junto dos irmãos, eles tiraram-lhe a túnica de mangas compridas que trazia, pegaram nele e lançaram-no dentro da cisterna, uma cisterna vazia, sem água. Depois sentaram-se para comer. Mas, erguendo os olhos, viram uma caravana de ismaelitas que vinha de Galaade. Traziam camelos carregados de goma de tragacanto, resina aromática e láudano, que levavam para o Egito. Então Judá disse aos irmãos: Que interesse haveria em matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas, mas não lhe ponhamos as mãos, porque é nosso irmão, da mesma carne que nós. Os irmãos concordaram. Passando por ali uns negociantes de Madiá, tiraram José da cisterna e venderam-no por 20 moedas de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Palavra do Senhor. Não esqueçais as obras do Senhor, não esqueçais as obras do Senhor, as obras do Senhor. Não esqueçais as obras do Senhor, não esqueçais as obras do Senhor, as obras do Senhor. Deus chamou a fome sobre aquela terra
até que se cumpriu a profecia e a palavra do Senhor o mostrou inocente. Não esqueçais as obras do Senhor. Não esqueçais as obras do Senhor, as obras do Senhor. Então o rei mandou que o soltassem. O soberano dos povos deu-lhe a liberdade e fê-lo senhor da sua casa e governador de todos os seus domínios. Não esqueçais as obras do Senhor. Não esqueçais as obras do Senhor, as obras do Senhor. Glória a vós, ó Cristo, glória a vós, ó Cristo, palavra de Deus. Glória a vós, ó Cristo, glória a vós, ó Cristo, Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho unigênito. Quem acredita nele tem a vida eterna. Glória a vós, ó Cristo, glória a vós, ó Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos do povo: ouvi outra parábola. Havia um proprietário que plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, cavou nela um lagar e levantou uma torre. Depois, arrendou-a a uns vinhateiros e partiu para longe. Quando chegou a época das colheitas, mandou os seus servos aos vinhateiros para receber os frutos. Os vinhateiros, porém, lançando mão dos servos, espancaram um, mataram outro e a outro apedrejaram-no. Tornou ele a mandar outros servos em maior número que os primeiros, e eles trataram-nos do mesmo modo.
Por fim, mandou-lhes o seu próprio filho, pensando: irão respeitar o meu filho. Mas os vinhateiros, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vamos matá-lo e ficaremos com a sua herança. Agarraram-no, levaram-no para fora da vinha e mataram-no. Quando vier o dono da vinha, que fará àqueles vinhateiros? Os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo responderam-lhe: mandará matar sem piedade esses malvados e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhes entreguem os frutos a seu tempo. Disse-lhes Jesus: nunca lestes na Escritura: a pedra rejeitada pelos construtores tornou-se a pedra angular? Tudo isto veio do Senhor e é admirável aos nossos olhos? Por isso vos digo: ser-vos-á tirado o reino de Deus e dado a um povo que produza os seus frutos. Ao ouvirem as parábolas de Jesus, os príncipes dos sacerdotes e os fariseus compreenderam que falava deles e queriam prendê-lo, mas tiveram medo do povo que o considerava profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos e irmãs, não esqueçais as obras do Senhor. Assim cantávamos no Salmo. E a partir desta oração do Salmo de hoje, podemos entender a profundidade da palavra que o Senhor nos oferece nesta sexta-feira de Quaresma que estamos a viver. A obra mais maravilhosa, mais excelente de Deus é o mistério pascal da paixão, morte e ressurreição do seu Filho. Mistério que é acontecimento de amor até ao fim, do qual brota a vida para sempre. Essa vida que nos gera sempre de novo. Essa vida que nos foi dada em dom no batismo. Essa vida que não morre. Essa vida eterna. E o caminho quaresmal que somos chamados a percorrer é um caminho que refaz em nós essa vida desfigurada pelo pecado que tantas vezes consentimos na nossa existência. O Senhor convida-nos a percorrer o caminho da Quaresma para justamente deixarmos que pela sua graça essa vida se renova em nós. Num caminho permanente de conversão, de emenda de vida, na luz e na força da palavra, na força do Espírito Santo que nos é oferecido, com os exercícios próprios deste tempo, do jejum, da penitência, daquilo que efetivamente agrada a Deus e convém à nossa conversão. Porquê? Porque a meta que nos espera, a meta para a qual caminhamos neste tempo quaresmal, é uma meta gloriosa, a Páscoa do Senhor. Entraremos nela para vivermos com Cristo a sua entrega ao Pai e a nossa renovação cristã. Quando, na noite pascal, renovarmos as promessas do nosso batismo e renascermos para essa vida nova que o Senhor nos concede. E a palavra, essa é
a grande obra do Senhor, que não devemos mais esquecer na nossa vida. Não esqueçais as obras do Senhor, a obra da nossa salvação. E a palavra da Escritura que escutamos hoje, quer no livro do Gênesis, quer no Evangelho, mostra-nos o acontecer dessa obra da nossa salvação em Cristo. Este Cristo pré-anunciado como figura, como imagem, na pessoa, na vida e na história de José do Egito, aquele irmão mais novo, o homem dos sonhos, que era preciso pôr fora porque era o predileto do pai, diante do qual aqueles irmãos se sentiram ameaçados. E é esse ciúme, essa inveja corrosiva e destrutiva que leva aquele irmão a ser rejeitado e quase morto. Por isso, a Igreja sempre olhou para a história de José como uma imagem de Jesus, um anúncio da própria vida e história do nosso Salvador. Também ele, filho amado do Pai, também ele rejeitado pelos seus irmãos, também ele vendido pelas 30 moedas, também ele eliminado, também ele vencedor do mal e da morte, como José. Este Jesus, que no Evangelho se apresenta hoje a si mesmo, nesta história que ele conta, nesta parábola que ele conta aos príncipes dos sacerdotes e aos fariseus, aos anciãos do povo, narra a sua própria vida e a sua própria história. Porque a vida e a história de Jesus provocam um julgamento daqueles homens do seu tempo e de nós próprios, se quisermos. Ele é o Filho que o Pai, depois de muitas tentativas de manifestar o seu amor e de nos levar à obediência, esgotadas todas as tentativas, o Pai envia o seu Filho para mostrar o seu zelo pela vinha, pela sua vinha e colher os seus frutos. Este Filho que o Pai envia, na esperança de que ele seja acolhido, para que a sua vinha possa continuar próspera e fecunda, e entregar ao Pai o que é justo. Este Filho é justamente o objeto de toda a maldade, de todo o mal, que acaba por ser eliminado, que acaba por ser morto. Cantávamos nós na aclamação ao Evangelho: Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho unigênito. Quem acredita nele tem a vida eterna. É este Filho que o Pai envia, que o Pai nos envia, para que o acolhamos, para que o escutemos, para que o sigamos, para que nele acolhamos essa vida eterna, essa vida nova. Por isso o Senhor não deixa de esclarecer os seus interlocutores, usando também a expressão do Salmo: nunca lestes, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra fundamental, tornou-se a pedra angular. Tudo isto veio do Senhor, é admirável aos nossos olhos. Pois bem, o reino ser-vos-á tirado e dado a outros que lhe produzam os frutos. É certo que esta palavra se dirige aos príncipes dos sacerdotes, mas ela hoje dirige-se também a nós, neste caminho quaresmal que estamos a percorrer. E que não podemos
caros irmãos e irmãs, desperdiçar. Para que o reino não nos seja tirado e dado a outros. O Senhor quer dar-nos o seu reino, quer dar-nos a sua vida, quer dar-nos os seus dons. E por isso é o tempo favorável, é o tempo da salvação, é o tempo de acolhermos verdadeiramente e de deixarmos que Deus penetre em nós, que Deus entre em nós, que a sua vida nos habite, que a sua palavra informe tudo o que somos, temos, pensamos e fazemos. Este é o tempo favorável. Este é o tempo de podermos dar fruto e manifestar o fruto e entregar o fruto da nossa vida, da penitência, da atenção à palavra, da nossa conversão. Entregar este fruto ao Senhor nosso Deus. Ele espera encontrar este fruto em nós. Um fruto que é, antes de mais, o reconhecimento autêntico de Jesus como o nosso Deus e o nosso Salvador. O reconhecimento de que só nele temos a vida, só nele temos a salvação, só nele tocamos Deus, só nele a nossa vida se explica, só nele está a nossa vida, sim, a nossa vida eterna. Por isso, queridos irmãos e irmãs, não esqueçais as obras do Senhor. Quando chegarmos à noite da Páscoa, a primeira oração que vamos rezar depois da primeira leitura, vamos dizer que a obra que Deus realiza na Páscoa do seu Filho é obra ainda mais excelente do que a primeira criação realizada no princípio. É para esta obra mais excelente que não devemos esquecer que caminhamos. É para celebrar esta obra mais excelente que percorremos estes dias da Quaresma. A obra mais excelente dessa nova criação que há de fazer germinar no coração de cada um de nós essa vida nova, essa esperança que não morre, essa certeza que nos faz caminhar sem desistir, mesmo no meio das maiores dificuldades por que possamos estar a passar, mesmo no meio de todas as solidões que possamos estar a experimentar, mesmo no meio de todas as apreensões por que estejamos a passar na hora presente da nossa vida. E temos razão para isso. Nestes confinamentos todos a que estamos obrigados, no meio de tanta coisa que isto desperta no coração, na vida de cada um de nós, das nossas famílias, dos grupos a que pertencemos, as saudades que já temos das nossas comunidades, das atividades habituais. Não podemos ceder ao desânimo. Por isso, o caminho da Quaresma é caminho para nos animarmos na esperança, na certeza de que o Senhor aí está, na certeza de que o Senhor vem ao nosso encontro para realizar em nós essa criação nova, mais excelente. Por isso, queridos irmãos e irmãs, não esqueçais as obras do Senhor. E se no meio desta circunstância toda, porque estamos a passar, nos sentirmos a desanimar, fazia-vos um convite. Vamos escrevendo nestes dias as obras que o Senhor tem realizado em nós e por nós. É bom, às vezes, escrever para podermos ir relendo, para percebermos que Deus não nos tem esquecido, que Deus não nos esquece e que as suas obras na nossa vida se podem ver. São grandes,
ainda que nos pareçam sempre poucas e pequenas, são grandes. Acolhamo-las e demos graças por elas. Não esqueçais as obras do Senhor. Não esqueçais que o Senhor vos salvou, vos salva. O Senhor nos salva. Venha ao nosso encontro. Não desiste de nós. Irmãs e irmãos, José, atraiçoado e vendido pelos irmãos, é figura de Jesus rejeitado pelos homens. Oremos a Deus, que é compassivo, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pela Igreja Católica e Apostólica, vinha que o Senhor plantou e muito ama, para que dê frutos saborosos e abundantes, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos filhos de Israel dos nossos tempos, para que as parábolas contadas por Jesus os levem a descobrir que Ele é o Messias, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Por todos aqueles que, à semelhança de José, foram vendidos pelos irmãos a outros homens, para que a mão do Senhor sempre os proteja, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que têm de deixar pátria e família e fugir à perseguição e mesmo à morte, para que encontre quem os acolha noutras terras, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Por todos nós que escutamos a palavra, para que a sua mensagem nos ensine que o mistério da cruz nos leva à glória, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que o Senhor ponha fim à pandemia que nos atinge, e por todos os nossos irmãos que no nosso país e pelo mundo fora sofrem as suas consequências, pelos doentes e os que deles cuidam, e pelas famílias em dificuldades, para que Nossa Senhora os ajude e conforte como fez com os santos pastorinhos. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Por aqueles que morreram vítimas da pandemia, para que o Senhor os acolha na glória eterna e conforte as suas famílias. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor, que amastes tanto o mundo, que lhe destes o vosso Filho unigênito, fazei-nos amar a sua cruz. Por Cristo nosso Senhor. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem que hoje vos apresentamos, que para nós se vai tornar pão da vida. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da videira e do trabalho do homem que hoje vos apresentamos, e que para nós se vai tornar vinho da salvação.
Oremos. A vossa misericórdia, Senhor, prepara os vossos servos para que possam celebrar dignamente estes mistérios e se dediquem de todo o coração ao vosso serviço. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Para renovar na santidade os vossos filhos, concedeis este tempo de salvação, a fim de que, libertando-se do fermento do pecado, se convertam a vós de todo o coração e vivam de tal modo as realidades temporais que procurem sempre os bens eternos. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vai em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios.
Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do nosso Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Jesus Cristo, o Cordeiro imolado na cruz, nossa Páscoa e nossa vida, está verdadeiramente presente neste altar, no pão da Eucaristia. Convido agora todos aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação a viverem de modo especial este encontro e a fazerem a sua comunhão espiritual com um ato de fé na sua presença que nunca nos abandona e desejando a união íntima com Ele, na esperança de nos podermos reunir novamente nas nossas comunidades
para nos alimentarmos da Eucaristia, pão da vida eterna. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis a minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo. Amém. Mostrai-me, Senhor, os vossos caminhos, ensinai-me as vossas veredas, guiai-me na vossa verdade e ensinai-me, porque vós sois Deus, meu Salvador. Em vós, Senhor, está a minha confiança, está a minha confiança. O Senhor é bom e reto, ensina o caminho aos pecadores, orienta os humildes na justiça e dá-lhes a conhecer os seus caminhos. Em vós, Senhor, está a minha confiança, está a minha confiança.
Oremos. Senhor, que neste sacramento nos destes o penhor da salvação eterna, fazei que, seguindo fielmente os vossos caminhos, cheguemos à plenitude da alegria no reino dos céus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Irmãos caríssimos, a Igreja que somos nos momentos de maior dor volta-se para o coração materno de Maria, porque nele encontra refúgio e caminho para chegar até Deus. Com as mais antigas palavras que a Igreja conjugou para suplicar a proteção da Mãe do Senhor, supliquemos-lhe o fim dos tormentos que vivemos, cantando. A vossa proteção nos acolhemos, Santa Mãe de Deus. Não despreçais as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Meus caros irmãos e irmãs, unamo-nos à paixão do Senhor nesta sexta-feira. Agora às 4 horas teremos a transmissão do exercício da Via Sacra, que continua esta nossa contemplação deste amor de Deus para conosco, que nos envia o seu Filho. Contemplemos na nossa vida as obras do Senhor e não esqueçamos, se quiserdes, podeis escrevê-las para voltardes a essa contemplação momento a momento da vossa vida. O Senhor jamais nos abandona. Ficai em paz, ide em paz e o Senhor vos acompanhe.